Olá pessoal, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto interessante. É, o- é um problema acadêmico, né? Chama-se de problema do carteiro chinês ou problema do caixeiro viajante. É um problema que tem aplicação muito válida na vida real, na prática para as empresas e assim qualquer área de transporte, de distribuição de produtos. Então eu vou explicar de maneira simples, né, de uma maneira que eu acredito ser acessível para todo mundo, o que é esse problema e como que a gente resolve na prática, tá bom? Eu vou apresentar com alguns slides para ter imagem e ficar um pouquinho mais fácil de explicar o conceito, tá? Então hoje eu vou mostrar um pouquinho menos o meu rosto aqui e vou mostrar um pouco mais essas imagens, tá? Os slides. Vamos lá. Então vocês devem estar vendo aí a capacidade dos veículos de carga, tá? Então a gente tem desde van, que é um veículo comercial pequeno, né? Passando por 3 quartos, 608, eu sei que tem VUC também, eu não consegui colocar os valores nessa tabela, mas a gente tem toco, truque e finalmente as carretas, que são um dos maiores tipos de veículo de carga. Acima disso a gente ainda tem bitrem, rodotrem, mas só para simplificar essa tabela eu resolvi colocar os veículos de carga mais usados, tá? Para vocês terem uma ideia da capacidade de cada um deles. Então, grosso modo, uma carreta tem capacidade de carga, né, em termos de peso, de mais de 10 vezes a capacidade de uma van. Tá? Bom, vamos imaginar que vocês têm um centro de distribuição em Santos, ou vocês recebem um produto importado em Santos, e a partir de lá vocês querem distribuir para clientes localizados em vários locais, tá? Vamos imaginar que vocês precisam entregar de 1 a 2 pallets de produto para cada um desses clientes, né? Cada cliente está localizado em uma cidade diferente. Então, um cliente em São Paulo, um cliente em Curitiba, outro em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, outro em Campinas, outro em Taubaté, outro em Sorocaba. Uma das alternativas que você pode fazer é utilizar um veículo de entrega pequeno, uma van ou uma 3 quartos, para fazer cada uma dessas entregas ao mesmo tempo. Tá? Então, você abriu o container, descarregou a mercadoria, carrega 2 pallets em cada van e saem 6 vans, 6 motoristas, cada um para uma cidade diferente, né? E eles depois têm que retornar, voltar para o seu centro de distribuição para fazer outras entregas nos próximos dias. Tá? O que vai acontecer? Se você somar a distância percorrida por todos esses veículos, na ida e na volta, você vai ter cerca de 2.816 quilômetros, tá? Fora que você vai ter que pagar o salário, né, por dia de cada um desses 6 motoristas diferentes, você tem o custo de aquisição, manutenção, a depreciação desses seis veículos, tá? Então aqui você tem um custo X, eu não vou entrar muito em detalhe nos cálculos, esse é um exercício para ser uma simulação bem simples, bem rápida, eu não quero fazer esse vídeo muito longo e com muitos detalhes, tá? Eu quero só mostrar um plano geral da ideia, tá? Então você vai ter um custo X para fazer essa distribuição aqui. A distância é muito importante porque boa parte dos custos
como o custo da manutenção, né, desgaste de pneu e principalmente o consumo de combustível, está ligado à distância que você vai percorrer, tá? Aqui um mapinha, né, mostrando como é que fica essa distribuição. Vocês estão vendo que essas cidades elas estão bem espalhadas em relação ao ponto de origem do produto, tá? Vamos lá. Uma outra maneira, e a que eu queria explicar para vocês hoje, né, de fazer essa entrega, é fazer uma roteirização, tá? Então, o que é essa roteirização? Você vai pegar, são 6 clientes, né, 2 pallets cada um, você vai pegar esses 12 pallets, vai colocar num único veículo grande, um truque ou uma carreta, e então você vai montar uma rota e esse veículo vai passar por todos os pontos de entrega e vai retornar depois para o ponto de origem. Dessa maneira, você vai usar um único veículo, um único motorista, embora ele vai dirigir mais tempo do que os outros motoristas, né? Em vez de fazer entrega no mesmo dia e voltar, muito provavelmente você vai gastar 2, 3 diárias, né? Então vai ter que pagar o salário desse motorista por 2 ou 3 dias, mas mesmo assim é mais barato do que pagar o salário de 6 motoristas, né? E principalmente você vai economizar na distância percorrida e vai ter uma consequente redução do gasto de combustível, tá? Aí alguns de vocês vão dizer, mas um veículo maior vai ter mais um consumo de combustível maior. Sim, mas não é diretamente proporcional, né? Então a carreta ela transporta mais de 10 vezes a carga que uma van transporta, só que ela não consome 10 vezes mais diesel, tá? Então, do ponto de vista de consumo, o pênalti por usar um veículo maior não é tão grande, tá? É sempre mais econômico usar o veículo de entrega maior e consolidar as entregas, tá? Vamos lá. Aí a gente vai usar o método da varredura para fazer essa roteirização, tá? Tem vários métodos diferentes, então eu conheço, para a gente fazer manualmente, eu conheço 2 deles. Eu vou mostrar para vocês aqui um dos métodos, que é um dos métodos mais simples, é o método da varredura. Então, basicamente, o que você faz no método da varredura? Você escolhe uma direção, nesse caso eu escolhi a direção sul-norte, né? Então eu sempre vou começar com uma seta nessa direção e vou fazer a varredura sempre para o mesmo lado, no mesmo sentido. Então nesse caso aqui eu escolhi fazer a varredura para o sentido horário. Então começando de Santos, eu ponho uma linha reta de Santos apontando para o norte e faço uma varredura no sentido horário. A primeira cidade que eu encontro é Taubaté. Então eu vou fazer uma rota, um trecho até Taubaté. Em Taubaté eu vou repetir o processo. Eu vou colocar uma reta em direção norte e vou girar essa reta no sentido horário e vou fazer uma rota para a cidade seguinte. E assim por diante, assim sucessivamente, até eliminar todas as cidades pelas quais eu preciso passar. Eu vou acabar com uma rota semelhante a essa que vocês estão vendo aqui, tá? Essa rota não é a ideal ainda. Nenhum desses métodos vai chegar numa rota ideal, tá? Se vocês lerem e pesquisarem um pouco mais sobre o problema do caixeiro viajante ou o problema do carteiro chinês, vocês vão descobrir que para testar todas as rotas e encontrar a rota ideal, aquela que tem a menor distância percorrida, você precisa de um poder de computação enorme, o computador vai demorar muito tempo para definir essa rota, enfim. Então, para fazer manualmente, você está sempre fazendo uma rota aproximada, você sempre vai estar fazendo algo perto do ótimo, tá? Algo que é bom o suficiente. Essa primeira etapa do método da varredura
você termina com uma rota que não é ainda boa o suficiente. Dá para melhorar essa rota manualmente. Então o que a gente faz? Todos esses cruzamentos de rota são desperdícios. Então a gente vai eliminar esses cruzamentos. Eu apago os dois trechos que estão aqui e tento refazer eliminando os cruzamentos. Mesma coisa com esses dois trechos aqui. Eu apago e tento refazer a rota eliminando o cruzamento. Se aparecer novos cruzamentos, eu vou lá, apago e refaço a rota até eliminar todos os cruzamentos. E você termina com uma rota com esse formato aqui. Então ela vai ter um formato onde você não tem nenhuma linha se cruzando mais, tá? Você tem um formato, como que eu posso dizer? Um formato de polígono, um formato mais, enfim, parece uma figura geométrica, tá? Eu fui lá no Google Maps, assim como o primeiro caso, tá? Eu também usei o Google Maps. Eu fui lá e vi a quilometragem percorrida pelo Google Maps. Naquele aquela primeira ideia, né, de fazer a distribuição com veículos pequenos, a gente percorreria 2.816 quilômetros. Aqui, usando um único veículo e com a roteirização que foi feita, a gente percorre 1.788 quilômetros. É uma redução de quilometragem de 36%, tá? Não vai reduzir tudo isso no consumo de diesel, como a gente já falou, uma carreta consome mais do que uma van, mas ela não consome 36% a mais do que uma van. Ainda assim, você vai ter redução no consumo de diesel, né? Além das outras reduções, como a gente já falou, né? Você está usando um veículo só em vez de 6, um motorista só em vez de 6. Então, é muito mais econômico fazer a distribuição dessa maneira. Tá ok? Era essa a dica que eu tinha para hoje. Valeu, obrigado. Deem um feedback aí nos comentários. Contem a experiência de vocês. Contem pra gente o que mais que vocês querem ver e aprender por aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.